Fala pessoal, hoje é o quarto vídeo da série de dicas no R e eu quero ensinar para vocês como vocês podem criar o próprio shapefile de vocês, né? O que é o shapefile? É um formato específico de arquivo para quando a gente está trabalhando com análise espacial e a gente tem dados vetoriais, né? Dados polígonos, linhas, pontos, né? Então provavelmente muitos de vocês estão acostumados com esse tipo de formato, seja para fazer algum mapa coroplético no QGIS, no ArcGIS, algum mapa temático, né, eu quero dizer, algum mapa interativo no Power BI. A gente geralmente usa arquivos shapefile, né? E o que eu ando reparando, uma dificuldade grande, às vezes a gente tem uma dificuldade de encontrar os shapefiles que a gente precisa para as unidades de análise de interesse nosso, né? Vou dar um exemplo. Aqui no estado de São Paulo, os municípios são separados e agrupados nos GVEs, né? São regionais aí para vigilância epidemiológica, né? Então, por exemplo, a gente tem o GVE de Ribeirão Preto. Como que eu acho um shapefile desse? Às vezes ele até tem disponível, às vezes tem, mas é difícil encontrar, às vezes não tem. Não vai ter. Para muitos agrupamentos específicos não vai ter. Então eu quero mostrar para vocês hoje uma manha, né, uma tática aí para a gente conseguir às vezes superar esse obstáculo entre aspas, né? E eu quero começar importando aqui para o R um shapefile dos 5.570 municípios. E esse sim é fácil de encontrar no site do IBGE, a malha municipal. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A gente tem um arquivo shapefile, né? SHP, né? .shp, a extensão dele, com os polígonos de todos os municípios. Eu não vou plotar aqui porque demora um pouquinho, é um arquivo bem pesado. Ele está dentro da minha pasta aqui. Quando você baixa do IBGE, ele vem numa pasta zipada e você extrai para sua pasta de interesse. Eu estou trabalhando aqui dentro de um projeto, né? Como eu falei para vocês, facilita demais. Então eu tenho aqui os arquivos aqui. Quando você baixa, você vai reparar que ele não vem um arquivo só, né? A gente tem um arquivo com a extensão SHP aqui, mas a gente tem alguns outros também. Eu não vou entrar nesse mérito aqui para explicar, mas para quem já usou arquivos espaciais SHP, sabe o que eu estou falando. Mas a gente vai se ocupar aqui com .shp. Para importar, eu estou usando uma função aqui chamada SF, não sei se é uma função famosa, muito boa para fazer operações espaciais no R, tá? Então eu estou usando a função stread para importar esse arquivo SHP. Salvei como um objeto chamado município SHP. Vamos dar uma olhadinha nele aqui. A gente tem uma coluna para o código de município, o nome do município, a sigla da unidade federativa, a área em quilômetros quadrados e a geometria, né? No caso aqui é polígonos múltiplos, né? É comum ver aqui polígonos, linhas, pontos, tá? E alguns outros tipos de dados vetoriais. É, bom, aqui no código municipal ele veio com 7 números. Existem algumas bases de dados que vêm com 6, tá? E geralmente é essa coluna que a gente vai usar para fazer junções de base de dados, né? No caso, no exemplo que eu vou dar, eu estou fazendo uma linha aqui que eu estou mantendo só os 6 primeiros números aqui do código e funciona igual, tá? Removendo o último número, ele ainda consegue se manter como identificador único dos municípios, tá? Então vou rodar aqui, não é o ponto, é só para demonstrar. E o exemplo de hoje eu vou focar naquilo do GVE de Ribeirão Preto. Eu tenho uma lista aqui, um vetor, com todos os códigos dos municípios que fazem parte do GVE de Ribeirão Preto. Essa informação aqui vai de vocês, vai da análise de vocês, o agrupamento de municípios que vocês querem fazer, tá? É, eu vou fazer uma abordagem aqui através de filtros, mas também existe uma abordagem de categorização e agrupamento para chegar no mesmo resultado. Mas vamos começar por essa aqui. Eu geralmente eu copio, vamos supor que eu tenho uma coluna na minha planilha do Excel com os códigos dos municípios que eu quero, eu copio e colo, mando o chat GPT para mim e falo assim, ó, transforme isso num vetor para usar no R com a função concatenar, a função C, ele resolve. Então eu não digitei todos esses dados aqui, só uma outra dica, né? Vou rodar aqui e aí eu vou fazer essa abordagem do filtro que eu falei. Vocês vão ver como é simples. Então eu pego a base geral com todos os municípios, e aí eu crio um outro objeto aqui filtrando o código municipal apenas aqui que estão presentes nesse vetor, né? Usando essa função aqui lógica, né, de in. Beleza, então agora eu tenho 26 municípios
são todos aqui os municípios do GVE Ribeirão Preto. Eles ainda têm a geometria, né? E aí eu vou plotar isso aqui para vocês verem. Ainda está em formato SHP. Então eu peguei a base do Brasil inteiro dos municípios, que está facilmente disponível no IBGE, no site do IBGE. E eu fiz um filtro só com os municípios do meu interesse e plotei isso aqui. Então a gente tem aqui o GVE de Ribeirão Preto com todos os municípios de Ribeirão Preto desse GVE. E eu posso exportar esse arquivo aqui com a função stwrite. Eu vou só criar uma pasta aqui antes, aqui no meu projeto, para salvar esse shapefile, tá? Esse GVE-RP. Eu vou salvar aqui, você vai ver que na pasta aqui ele salva a extensão SHP e algumas outras também. E aí eu tenho o meu shapefile de Ribeirão Preto, tá? Com os municípios que fazem parte do GVE de Ribeirão Preto. E aí, mais um passo que a gente pode dar, a gente tem a função stUnion, que é tipo um dissolver do QGIS, né? Um merge. A gente vai dissolver os municípios e criar um polígono só desse GVE, desse conjunto. Vai ficar bem claro aqui quando eu rodar e plotar para vocês verem. Então, repararam aqui na diferença do mapa? Então, a gente não tem mais os contornos internos separando cada município. Então, eu fiz um filtro, reduzi minha base dos polígonos dos municípios só para os que eu tenho interesse. Depois eu dissolvi e criei um shapefile para o GVE de Ribeirão Preto. Tá? Então, isso pode ser muito útil para a gente criar e personalizar. Então, imagine o seguinte. Eu tenho aqui essa base de dados aqui dos municípios, aqui, shapefile, que eu li no R. Que tem essa informação de geometria. Vamos supor que eu tenho uma outra base categorizada. Eu tenho os códigos dos municípios e uma categoria específica. Eu vou dar um exemplo simples aqui. O código do município e uma coluna chamada fronteira, sim ou não. Quais municípios fazem fronteira com outro país? Sim ou não? Eu faço um join baseado nessa coluna de código, ou com o nome do município, mas não é recomendável, nem sempre vai dar certo por questões de grafia. Faço um join, filtro, eu crio um shapefile com todos os municípios que estão na faixa de fronteira. Depois eu posso dissolver e criar um grande shapefile, um grande polígono de fronteira do Brasil, por exemplo. Ou se eu tenho a categorização, eu tenho os municípios do estado de São Paulo e a categorização de qual GVE, qual regional eles fazem parte, eu consigo agrupar e dissolver e criar um shapefile para cada, como eu criei esse aqui dissolvido de Ribeirão Preto, um para cada GVE. E aí eu exporto isso e eu tenho aí um shapefile, entre aspas, personalizado. Isso para os casos que a gente não está encontrando o arquivo que a gente precisa para a nossa análise, para as regiões que a gente precisa. Então, assim, talvez não é uma coisa tão simples quanto nos outros vídeos. Então, assim, reforço que eu fico à disposição para tirar dúvidas. Vou compartilhar esse script aqui, vou dar um jeito, mas basicamente eu estou usando as funções do pacote SF. Então, fica a dica aí para pesquisar função stread, a função stwrite, a função stUnion, e para plotar a gente usa a geometria SF, né? A mesma lógica do ggplot. E é isso aí. Aguardem os próximos vídeos, a gente vai cada vez avançando mais. Se tiverem alguma sugestão também, alguma coisa que queiram que eu me aprofunde, pode falar. Beleza? Valeu!